Oi pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na nossa semana 4, a última do nosso PET. E vamos estar dando continuidade ao nosso tema que nós estudamos na semana 3, que é a afirmação das superpotências, os Estados Unidos contra a União Soviética. Vamos agora ver aqui alguns conceitos. O plano quinquenal foi um plano adotado lá na União Soviética por Stalin. Stalin que vai ser o líder da União Soviética durante o início dessa Guerra Fria contra os Estados Unidos. E esse plano ele visava estabelecer prioridades para a produção industrial agrícola do país para períodos de 5 anos. Então, visando tornar a União Soviética autossuficiente. Então, eram planos que estavam entrelaçados com relação à própria manutenção do sistema socialista lá na União Soviética, que Stalin vai adotar. Temos aqui no Para Saber Mais um vídeo. Tendo possibilidade, faça uma conferência. E aqui vamos ter um texto que vai falar sobre a questão da Grande Depressão. Vamos estar falando um pouco sobre a questão do desemprego. E é um texto do historiador Eric Hobsbawm. Interessante salientar aqui, pessoal, que o mundo capitalista sofreu grande crise com a crise desde lá de 1929, com a queda da Bolsa de Valores, e a União Soviética ela foi imune a essa crise. Por quê? Por que aconteceu isso? Enquanto o mundo capitalista, o mundo ocidental estava sofrendo com as variações, com as inconstâncias do sistema, a União Soviética estava, por outro lado, crescendo. E o historiador Eric Hobsbawm faz menção a essa contradição. E aqui na questão vamos entender então o que é que levou a União Soviética a se manter, mesmo com a crise no mundo capitalista. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 1930. No texto menciona, pessoal, pelo fato da União Soviética estar vivendo o socialismo em plena crise do capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema econômico, o socialismo é outro. Então, ao passo que a União Soviética adota um sistema que não é o capitalismo, por que ela vai sofrer? Então não tem aí certa razão, não tem coerência a União Soviética passar pela mesma crise que os outros países ocidentais estão passando. Então, de certa forma, essa crise não os afetou, pois adotavam outro sistema econômico perante o restante do mundo ocidental. Beleza? A questão 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 1930. Eles vão despertar, pessoal, esse interesse justamente porque eles não vão ser afetados. Chamou a atenção pelo fato de não haver desemprego, a crescente industrialização e pelo fato de adotar um sistema econômico contrário ao capitalismo liberal, que naquele momento se mostrava bem sucedido. Vamos entender aqui, pessoal, e salientar que naquele momento lá, dava surtos de que estaria dando certo. Mas lá na frente vai começar a ter umas contradições no sistema socialista adotado na União Soviética. Inicialmente pareceu que iria se sair bem, mas depois os líderes, o próprio Stalin, vão começar a derrapar em alguns preceitos aí. E vamos estar vendo quais foram eles. Temos aqui outro texto. O autor do texto é esse Nikita Khrushchev. E na questão 1, ele está perguntando na verdade para discutir com o seu colega a contradição que esse autor vai apontar entre o projeto socialista e o regime stalinista. Então, em tese, você teria que discutir com o seu colega, mas assim, vamos fazer aqui a nossa resolução para ficar bem fechadinho. Olha aqui, pessoal. Qual era a contradição que existia? Tinha ali um modelo socialista inicialmente, que surgiu lá com Karl Marx, depois começou ali com o próprio Lenin na União Soviética, mas isso vai ter uma contradição quando o Stalin entra no poder. Vamos ver então. Existia uma contradição ao que Stalin adotou na União Soviética, com os pressupostos do projeto socialista.
Então, os pressupostos iniciais do projeto socialista, que veio lá com Marx e depois com o próprio Lenin, foi deturpado, foi modificado por Stalin. O projeto marxista-leninista não era a favor da cultuação de homens a quase deuses. Então, podemos destacar que Stalin estava fazendo aí algo totalmente diferente. Ele era cultuado quase como um deus, às vezes, e mesmo assim o regime stalinista durou muito tempo. Foi duradouro e passou a condenar quase todos à sua volta como inimigos. Stalin era o único e não hesitou em exterminar quem fosse contra seus preceitos. Então, quem era contra o que ele ditava, o que ele pregava, era morto. Simplesmente matava. Ele não era de duas palavras. Dizia uma coisa, se não seguia, morria. Então, o Stalin não gostava de ser contrariado. Nesse sentido aí, nós vimos uma contradição nesse regime específico aqui, adotado por Stalin. E aqui temos um texto que vai falar sobre a Revolução Socialista na China. Lá na Ásia também vai acontecer uma Revolução Socialista com moldes um pouco diferentes do adotado na União Soviética. Vou estar passando aqui e vamos agora para a correção. Temos o texto também que fala sobre essa questão da propaganda. Aqui sim vamos entender como que a propaganda foi importante para essa guerra ideológica. A questão 1. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? No texto que fala, pessoal, essa expressão, segundo o texto, ganhou força após o fim da Segunda Guerra Mundial e após a criação da primeira bomba atômica da União Soviética. Então, os Estados Unidos atacou Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica e a União Soviética, pensando estar para trás, criou uma bomba atômica também, para mostrar que ela também tinha condições de bater de igual para igual com os Estados Unidos, evidenciando a partir daí o grande poder militar dos Estados Unidos e União Soviética. E desta forma, ao invés de se autodestruírem, buscaram a se debater diplomaticamente, um tentando se mostrar superior ao outro. Foi o que eu mencionei para vocês no início do vídeo. E a questão 2, de que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria? Como assim, pessoal? Vamos aqui entender o que significa dicotomia. É uma partição de um todo, um conjunto em duas partes. Então, dicotomia quer dizer ou se refere a duas partes, sejam elas iguais ou diferentes. Olha aqui então a resposta. A propaganda foi fundamental, pois passava para a população de ambos os lados a verdade oficial. Então, do lado americano, a propaganda procurou mostrar a sua verdade. E do lado soviético também. Cada uma tinha uma verdade que queriam incutir em suas populações. E cada um desses lados se via como certo. Claro, se cada lado mostrava ali a sua verdade, para ele isso era certo. E foram anos de luta entre liberdade e tirania, defesa de paz contra a expansão militarista. Então, o mundo, nesse período da Guerra Fria, foi caracterizado por essa bipolaridade dicotômica entre esses dois países, que se enfrentaram nas mais várias áreas. Tranquilo? Chegamos ao final, então, do nosso PET. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Beleza? Então, até a